um jovem no centro da cidade. Olha pra mim, Percival. Ele tá lá, na rodovia multimídia da informação telemática. Ele tá lá. Agora ele tá morto no chão. Pá, pá, pá. Esse é o Decrépito 60 rodando, Percival. Agora, a sua dose semanal de vacilo na internet. Tá pegando fogo, bicho! Começa agora, Decréptos. Decréptos. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite quando deito é boa noite, querida. Ô filho, fala pra mãe que eu nunca li no livro que o espinho fosse um vírus sem cura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ô filho, fala pra mãe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um maravilhoso episódio do Decréptos, episódio 60. Nosso episódio maravilhoso, a rodovia multimídia da informação telemática. É exatamente isso que você está pensando aí em casa, mas antes eu vou falar com ele, com meu parcetruta, com meu moranguinho silvestre, com meu cavalinho dodói momozão do papai. O único, Rafael Mordente. Rafael. E aí, João, beleza, cara? Tudo bom? Eu tô muito bem. Cara, você não tem noção do tanto que foi difícil não rir nessa introdução, mas aí o cavalinho doente, o momozão do papai. Não deu, cara. E aí, cara, você tá pronto, cara, pra tocar música rock, cara? Eu tô pronto pra tocar música rock, cara. Hoje nós vamos deixar nossos ombrinhos de fora, nossas canelas chacoalhando e vamos mostrar aí pros jovens como é que é ser do balacobaco, cara. Sim, exatamente isso. E nesse episódio, cara, nós temos um tema que eu não quero parecer polêmico, mas eu acho que nós vamos acabar sendo julgados em aia, de tão polêmico que ele é. E hoje quem mais tá aqui com a gente, Mordente? Hoje a gente tem dois, não apenas um, como dois convidados, João. Pô, essa é mesmo, hein? E quem que é o outro? Não, o nosso primeiro convidado é a dor e o segundo Sim. convidado é o sofrimento. Verdade, cara. E você esqueceu de mais alguém que tá sempre aqui com a gente, cara. O Cristo Rei. Sim, e a escuridão, a nossa velha amiga, cara. Então temos 4 convidados aqui. 4 convidados, mais nós dois. Então assim, o programa tá cheio, a minha cabeça tá cheia de vozes e vai ser tudo um sucesso. Agora, por falar em coisa boa, Mordente, vamos puxar aquele spot da Sapiens, cara? Vamos puxar aquele spot da Sapiens, cara. Sapiens Solution, hospedagem, website, loja virtual, software. A Sapiens é com o Guilherme. Ok, a Sapiens fica na Avenida do Contorno, 2905, conjunto 405, Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais. No telefone 3236-1414. Acesse sapiensolutions.com.br. Você já pensou em automatizar toda a sua empresa com um software muito bala que vem do futuro? Liga pro Guilherme, ele faz. Você quer hospedar o seu site num não lugar de pós-modernidade? Liga pro Guilherme, ele tem vários desses. Você quer construir um website? Você sempre pensou e falou assim, porra, por que ninguém tem o site gugu.cjb.net? Você pode ter esse site. Liga pro Guilherme. Você já pensou, cara, em correr atrás dos seus sonhos? Eu não digo só reagir aos assaltos, eu digo vender suas próprias fezes e castrar canários online. Loja virtual, a Sapiens faz pra você. Então tudo isso e muito mais na Sapiens Solutions. O DDD é 31 e você pode acessar sapiensbh.com.br, que também é uma forma resumida de dizer isso tudo aí que o João disse, sapiensbh.com.br.
sapiensbh.com.br. Segue no Twitter, @sapiensbh. Vai ser top, vai ser show. Arrisco dizer que será churbo. É isso, hein? Vai ser, está sendo, já é. Ah, é. Então agora eu vou contar até 3. Eu vou fazer uma voz muito estranha. Ok. E aí vai entrar na pauta, beleza? Ok. 1, 2, 3. Minha pauta! Internet. Internet é uma coisa muito louca. Dizem por aí que a gente tá nela. A gente prefere não revelar. Televisão. Televisão é uma coisa muito louca. Dizem por aí que a gente tá nela. A gente prefere não revelar. Mas e a televisão e a internet juntas e misturadas? Dá briga? Faz amor? Tem criança? Pode ter bebê? Não sei. Sabe quem sabe? Rafael Mordente. O tema central aqui hoje é a gente entender como diabos que a televisão sobrevive diante da sua obsolescência que está vindo, que está galgando a passos cada vez mais rápidos, uma vez que dona internet não é mais simplesmente um lugar para você ler notícias ou ouvir áudios. Hoje em dia, essa moçadinha jovem, a galerinha juvenil, o pessoal do pré-mirim, o pessoal que ainda usa fralda Pampers XG, dessas de vestir inteirinho igual short, passa o dia inteiro na internet. Então assim, os meninos fazem o quê? Os meninos chegam em casa e vão ver um documentário sobre o atol de Mururoa na BBC Earth? Não, eles entram na internet e vão ver 30 minutos de um arrombado jogando Minecraft. Ou memes da hora. Ou memes da hora. Mas isso de alguma forma faz com que a televisão tenha que se virar nos 30. Pois é, cara. Você para pra Mordente, me pensar. explica isso aí, cara. Me explica como é que essa relação deu, como é que ela começou, qual que é a treta? Eu, como uma pessoa formada no ramo da comunicação e não necessariamente formado com uma boa nota ou com recomendações, mas enfim. Cara, o grande lance é engraçado isso, porque assim, a gente tava só pensando naquela coisa da internet com Twitter, né? Da televisão com Twitter, porque você para pra perceber, tem alguns programas que meio que só sobrevivem por causa do Twitter, ou que pra gente que já tá acostumado a ver 30 minutos de um arrombado jogar Minecraft ou memes da hora, a gente acaba vendo TV por causa de como o Twitter fica durante tal programa, né? Sim, e cara, eu vou te dizer uma coisa, cara, eu e você somos de uma geração em que a TV ainda é importante pra caralho, e que a TV tem, tipo, uma puta importância, e que a gente meio que celebra quando os nossos amigos da internet, ou nós mesmos chegamos até a TV, independente da gente, né, assim, abrir a consideração pra TV a cabo como se fosse TV, né? Exatamente. Importante. Porque também fez parte do nosso crescimento, então assim... Sim, mas assim, eu falo assim brincando, mas assim, a TV, a gente ainda dá um puta valor na TV, mas eu particularmente, cara, eu venho vendo televisão cada vez mais subsidiariamente, cara. É, exatamente. Eu basicamente vejo mesmo na televisão esportes, porque eles meio que são ao vivo e meio, se eu não vi na TV, eu não tenho onde ver. Mas eu tenho a sensação que, por exemplo, assim, se a ESPN, o Sport TV, o Esporte Interativo e a Fox todos migrassem para plataformas mensais, que eu pagasse 10 conto e pudesse fazer o streaming disso no meu celular, eu nunca mais ligava uma televisão na minha vida. Cara, eu acho que a gente tá exatamente no mesmo lugar, inclusive, porque pra mim é a mesma coisa, e eu vou te falar que esportes... Atualmente, eu ando vendo mais VT do que jogo ao vivo. Porque na maior parte dos horários do jogo ao vivo, eu já tô naquela vibe... eu vou ligar porra nenhuma, não, eu já tô... Ah, não, eu te entendo, mas eu falo assim, eu ainda assim mantenho a minha televisão pra isso. Eu mantenho a televisão basicamente pra isso. Porque eu fico pensando assim, pô, a verdade é que, tipo, se eu quiser ver uma série, eu provavelmente vou ir pro Netflix, sabe? E é muito louco pensar isso, cara, porque a gente é uma geração que cresceu, ainda tinha a revista da NET, né, cara? Cara, tinha a revistinha da NET. A gente cresceu numa época que foi... eu acho que o auge do conglomerado da mídia, a gente cresceu nessa época que, assim, a mídia impressa, que tinha sido derrubada, de certa forma, pelo rádio, em termos de velocidade, etc., e que posteriormente foi derrubado pela TV,
Mas de certa forma, as três falam, não, a gente consegue coexistir numa boa, vamos fazer umas parcerias aí ou ficar de boa. Então a gente veio de uma época que foi o auge dessa coexistência. Então a gente realmente tinha coisa impressa, tinha rádio, tinha TV. Sim, e isso é uma coisa que eu acho legal, cara. Eu vou permitir me interromper aqui pra que você fale disso, porque você vai falar muito melhor do que eu, cara. Cara, às vezes, isso é uma coisa que acontece com literalmente qualquer tema dentro de uma mesma geração, mas nós que estamos inseridos dentro de uma geração, a gente tem uma facilidade enorme para ver tudo o que aconteceu na geração pretérita nossa, e a gente vê até de uma forma bem ridícula, assim, de quase como se fosse um pastiche. Então, assim, é muito fácil pra gente ver os erros e os absurdos e as idiosincrasias das gerações dos nossos pais, por exemplo. Sim. Mas a gente é completamente imune a perceber essa transumância da nossa própria geração. Sim. Sabe? Então, assim, por mais que, tipo, pra gente é uma coisa brutalmente surpreendente a gente se pegar vendo cada vez mais YouTube ou ver Netflix usando um videogame como servidor ou fazendo um DNS no seu celular, e você fala assim, caralho, que loucura, eu tô vivendo do ano 30.000 e sendo dominado por formigas robôs, tá ligado? Sim. E a gente consegue ver as rupturas nas gerações anteriores da gente muito mais fácil, cara. Então eu queria que você desse, assim, uma ligeira explicação de como que esse fenômeno já aconteceu várias vezes antes. E isso não devia ser surpreendente pra ninguém, porque, assim, a televisão, ela é só mais um degrau na escada da evolução da comunicação humana, assim como o capitalismo é só mais um degrau na escada da evolução do homem rumo ao socialismo. Vá, fale sobre isso. Ai. Este episódio é patrocinado por socialismo. Socialismo está no Brasil? Eu quero deixar bem claro que todos os episódios comigo são patrocinados por socialismo. Mas enfim, cara, é engraçado isso porque assim, a comunicação ela é inerente às formas de vida, né? No sentido. Uhum. Inclusive tem aquele quadrinho muito bom tem um quadrinho muito bom que são vários passarinhos nos galhos e aí eles estão Sim. E aí tipo os balãozinhos dos passarinhos falando só tipo assim, eu quero trepar. E depois a galera, tipo, escutando os passarinhos. Nossa, é tão bonito o canto dos pássaros. Esse quadrinho meio que resume a inerência da comunicação nas formas de vida, de uma forma geral mesmo. Então, assim, o que a gente entende por mídia, em essência, é a forma pela qual, né, a forma na qual ou pela qual essa comunicação se dá. Então, você pode ter, desde o passarinho piando lindamente aquele canto maravilhoso que basicamente quer falar que ele quer trepar. Você tem desde isso até sinal de fumaça, até eventualmente você ver que alguém criou o telefone, que, né, torna o lance da comunicação um negócio muito mais ágil, muito mais imediato. Então, assim, esse fenômeno foi acontecendo nesse sentido em que a mídia, o meio, a forma na qual ou pela qual a comunicação se dá, esse é um processo evolutivo, é um processo muitas vezes combinatório, de você ter uma ideia e falar, vamos pegar essa ideia e acrescentar essa coisa, ou mudar isso aqui. Então isso acontece o tempo todo, e acontece em grandes níveis e pequenos níveis. Hoje, mais até em pequenos. E assim, uma outra coisa que a gente não pode negar também é que isso é um processo histórico. E às vezes as pessoas esquecem, cara. Tipo assim, as coisas que pra nós hoje em dia são tão dadas como garantidas, assim, sabe? Tipo, a gente nem sequer pensa nisso, cara, mas se você for pensar, tipo assim, na Idade Média, na transição da Idade Média pra Idade Moderna, o que significa os tipos de Gutenberg, tá ligado? Tipo assim, você pensar que você vai deixar de transmitir um livro com um copista que vai copiar ele manualmente, sendo que esse cara pode errar 1 milhão de vezes, de 1 milhão de formas diferentes, que cada copista vai deixar sua marca ali naquele texto de uma forma diferente, seja com erro, seja com acréscimo, seja com a retirada de um pedaço que ele acha idiota, tá ligado? Só essa evolução de você simplesmente, tipo assim, você monta os tipos e
plau, ele cospe uma página, já é uma coisa absurda, cara. Um tempo desses atrás eu tava lendo um livro que é até muito interessante, num dos próximos de recomendação eu vou recomendar esse livro, que ele fala sobre comunicação na época da Revolução Francesa. E só os bilhetes e as coisas que iam passando e tal, cara, a gente tem uma massa de comunicação ali que ela é equivalente mais ou menos ao que foi trocado na internet em questão de e-mail em 1995. Sim. Os bilhetes que eram trocados no dia a dia na Revolução Francesa. E às vezes a gente sequer pensa isso, tá ligado? Pois é. E ali, cara, você tem, tipo assim, o navio ia e voltava da Europa, ali ele já passa a demorar muito menos tempo, assim, em 1-2 semaninhas tá indo. Então, isso em 1-2 semanas, cara, você tem as coisas chegando, basicamente, tipo, de Washington em Dresden, tá ligado? Sim. E isso pra época era rápido pra caralho, e isso cria toda uma comunicação global, você tá ligado? Você tem de fato uma sociedade globalizada ali, e isso é uma loucura. E aí você pensa, por exemplo, assim, quando chega, tipo, na era ainda pré-rádio, assim, 10, 20, a velocidade da impressão e distribuição dos grandes jornais, dos meios de massa. Sim. Mesmo. Sabe, comparado com o que era no Velho Oeste nos Estados Unidos e o que vai ser, tipo, 40 anos depois, em 1910, tá ligado? Exatamente. É um salto absurdo. É a percepção do tempo. Sim, e é um boom tão absurdo, cara, que quando entra um meio de comunicação em massa tipo o rádio, porque a gente tem que pensar que o rádio, ele não apenas faz as coisas mais rápido, como ele faz as coisas para mais pessoas ao mesmo tempo, e inclusive ele comunica com pessoas que não necessariamente queriam aquela comunicação. Eu queria, cara, que você falasse, que eu sei que você manja pra caralho, dessa tomada de poder da televisão, como que a televisão meio que atropelou o rádio e os meios impressos, e como que depois eles acabaram meio que tendo que trabalhar juntos. O que acontece foi que, além de toda a questão paradigmática que você elucidou aí, que historicamente, e no que tange historicamente, se inclui agora também, mas o grande lance é que, assim, tem a questão da linguagem, porque a comunicação ela acontece através dos sentidos, né? Ela acontece através das sinapses, das transmissões de sinapses e etc. Então, quando a gente tem o rádio, né, que é uma mídia que tem um alcance e uma profundidade muito maior do que, por exemplo, tem a mídia impressa, você já trocou o estímulo estritamente visual e você já pode subseccionar o sentido da visão. Então você pode fazer alguma coisa enquanto você escuta o rádio, porque o rádio está te atingindo em uma linguagem específica que é de áudio. Então, no caso, a televisão deu essa arrebatada brutal na chegada dela e reinou virtualmente absoluta esse tempo todo, porque ela juntava as duas informações. Então é uma questão de atenção completa, porque você está tendo um estímulo auditivo e você está tendo um estímulo visual. E mesmo se você não tiver completa função desses dois sentidos no seu corpo, a TV chegou a se adaptar para que você também tenha, né, para que ela tenha a sua atenção. Então o que acontece foi que o rádio e a mídia impressa podem coexistir com a televisão, porque são duas, né, são as mesmas duas linguagens, porém separadas, de forma que são coisas que você, né, todo mundo, beleza, você não pode simplesmente ficar prestando atenção na televisão o dia todo, você em algum momento tem que fazer alguma coisa dentro ou fora de casa. Então o rádio e a mídia impressa passaram a exercer um papel coadjuvante nesse sentido, de que a mídia, de forma geral, em todas as suas linguagens e todas as suas vertentes, né, seja a publicidade, seja o entretenimento ou qualquer outra forma, ela depende da sua atenção, ela está lidando com o intangível. Então, a televisão chegou e falou, não, eu consigo fazer isso melhor do que todos vocês, porque eu tenho imagem e eu tenho som. Então, dá licença. E aí o pessoal falou, não, tranquilo, a gente não quer ser esmagado, a gente faz o que a gente está fazendo e é isso aí. E aí a internet veio e falou, não, peraí, não apenas isso, mas eu consigo fazer isso tudo sem ter um mediador, porque a TV tem a mediação do canal, né? Então é por isso que a gente tem
E nisso eu acho que a gente tem que colocar uma coisa assim, que um pingo nos is, que tipo, é uma coisa que eu acho muito interessante do seu texto, e que eu nunca nem tinha parado pra pensar nesse prisma, e ser literalmente tipo, porra, tu é mestre na área, você manda e eu obedece porque tenho juízo e fetiche por homens mandões. Mas assim, é a questão da internet não ser uma forma de mídia, né, cara? É ser uma plataforma multimídia mesmo, né? Exatamente. Não que é justamente ao que diferencia a internet da TV, porque a TV depende, né, de um mediador, depende do canal, depende de você ter um canal, uma concessão e etc. Então tudo que chega até as pessoas, por mais que cheguem muitas pessoas ao mesmo tempo, com muita intensidade, com muita atenção, isso que chega passa por um filtro, isso que chega passa, né, pelo que, pelo menos no meu tempo, era chamado de gatekeeping. Então, é o que basicamente explica o lance de né, a tendenciosidade dos canais quando entra em coisas de política, de economia, etc., a gente consegue ver essas tendências porque é o gatekeeping, porque aquela linguagem, aquela forma de comunicação, ela depende de um gatekeeping. E a internet, tudo bem, depender de um gatekeeping depende porque existe o Google. Mas a natureza dessa dependência é muito menor. É uma dependência. Não, sim, e se você for pensar, cara, tipo assim, estatisticamente, se a gente for pensar, 5% da internet é indexada, né, velho? Sim, exatamente. Tem muita coisa que não é indexada. A parte divertida da internet tá onde o papai frequenta de madrugada. Existe um potencial de expansão da internet que ele meio que é desconhecido porque a gente não sabe nem qual vai ser o próximo passo que vai ser dado, tá ligado? Exatamente. Em termos da percepção temporal das pessoas, porque a gente tá, né, inclusive falando do lance ali da navegação, então assim, você diminui uma parada que leva anos ou que era impossível para uma parada que acontece em 2 meses, mas se a gente parar agora pra pensar, puta que pariu, 2 meses pra você mandar uma mensagem, tipo, acabou o chá, sabe? 2 meses pra isso, pra gente, é virtualmente impossível. Então eu acho que esse potencial de expansão da internet, ele é tão fascinante porque a internet, ela é inerente a uma percepção temporal muito diferente, porque a gente tem uma percepção assim, do agora, né? A gente... Sim, e uma coisa que eu acho que, tipo assim, exemplifica muito bem isso que você tá falando, cara, se a gente for pensar assim, porra, beleza, nós todos somos, assim, fãs incondicionais do Twitter, nós habitamos o Twitter há muito tempo e tal. Sim. O Twitter agora tá começando a comprar programas que ele vai mostrar na internet com exclusividade. Eu não sei se você viu essa notícia. Sim, eu vi isso, E aí eu fico pensando, cara, pô, o Twitter já tem uma plataforma de vídeo do Twitter que pode ser usado pra isso e tal, mas assim, se você virasse há 3 anos atrás, cara, primeiro, ninguém jamais pensaria que o Twitter iria se abrir a GIF, a mais caracteres, né, tipo... Exatamente, e ainda... a integrar com uma segunda plataforma de vídeo, a fazer embed de umas coisas que ele jamais faria antes. E agora, cara, o trem já tá tão na frente que, tipo assim, o Twitter vai ser uma espécie de canal. É verdade. Sacou? E a partir do momento que o Twitter se torna uma espécie de canal, você vai ter uma produção e uma reprodução de conteúdos muito louca, porque ao mesmo tempo que o Twitter pode chamar algumas pessoas, né, tipo, que são influenciadores pra comentar isso, você vai ter os comentários de quem não foi chamado, e os comentários nada a ver, e os memes loucos que vão surgir com isso. Sim. Sacou? E como que isso vai ser aproveitado num moment, tá ligado? Ou como que isso vai ser... Como que isso vai ser transmitido em última instância, né, cara? Pois é, a gente chegou nesse ponto em que tá uma suruba maluca, porque assim, tem toda uma geração que já nem, às vezes até olha pra uma televisão e pensa que porra é essa. Então já tem toda uma geração que assim, televisão é terciário pra menos. Tem a gente que viveu quando a televisão era primária, viveu o advento da internet e hoje vive exatamente isso que você explicou, essa coisa multi telemediática, um negócio que assim
A gente só consegue descrever usando pedaços de palavras de teorias anteriores. Ou a gente descreve igual a Roberta Miranda e fala que é uma coisa que você só tem que sentir, né? Exatamente, não sabe, né? A gente não sabe o que dizer nem pensar, apenas sentir. E é uma coisa interessante nesse sentido, porque a gente tá numa época de sampling, então assim, a internet tá começando, já faz um tempo, se alimentando da própria vida. Então, assim, você vê que a maior parte dos memes da hora, se a gente ficar só nos memes, a gente consegue explicar isso tudo. Porque se a gente pega os memes, são coisas que existem. Carreta Furacão é uma parada que existe. Se você for na cidade lá, tem a Carreta Furacão. Governador Valadares, se eu não me engano. Pois é, eu não... Não, inclusive eu quero ir e levar o Eric, cara, tipo... Já instalar a Deep Web na cabeça dele logo de uma vez. Mas é exatamente isso, cara. Tem umas coisas que... Cara, e tipo assim, isso é uma coisa maravilhosa da internet, cara. Eu vou dar 2 exemplos que são 2 exemplos diametralmente opostos, mas que mostram a complementariedade enquanto multiplataforma. Uhum. No passado, a música brasileira, ela sempre foi uma música que influenciou, se não necessariamente a música pop como um todo, ao menos várias correntes, ou do underground, ou correntes minoritárias dentro da música menos comercial, digamos assim. Então, por exemplo, assim, você tem na década de 70 bandas igual Mutantes e Secos e Molhados influenciando o prog de várias formas diferentes. Sim. Você tem bandas como Mutantes, Secos e Molhados, depois, 20 anos depois, sendo influências de Velvet Underground. 20 não, 15, mas assim, só pra citar um exemplo, você tem a Garota de Ipanema sendo uma influência pro Rat Pack, né, e o Sinatra regravando e tudo mais. Então, assim, você já tinha essas influências. Mas você falou da Carreta Furacão, cara, olha que loucura. A música do norte do país, do Brasil, conseguiu influenciar, espalhando pela internet, uma banda igual o Strokes. É verdade. Certo? Então, assim, o Strokes tem várias músicas cujas batidas são as batidas de Belém do Pará. Eles fizeram um CD que é quase, né, assim, e que é abertamente inspirado nisso. Por sua vez, o Strokes, que foi influenciado pela música brasileira, foi usado numa montagem com a Carreta Furacão, que é brasileira e que viralizou a Carreta Furacão. É verdade. Então você tem uma retro-influência e são tantas camadas de influências que você tem, tipo assim, uma música que começa no norte do Brasil, influenciada pelas músicas americanas que chegaram na América Central e que as batidas eletrônicas se mantiveram na América Central mais tempo, até porque elas eram mais simples e precisavam de uma tecnologia mais rudimentar. Isso chega no norte do país, a internet ajuda isso aí, isso volta pra América do Norte 20 anos depois para influenciar uma galera de post-rock, que por sua vez influencia a mente do brasileiro, porque, tipo, todo mundo no Brasil ouve Strokes e tal, e é algum hipster ouvidor de post-rock que conhece Carreta Furacão dos memes da internet, de Não Salvo, de Anegão, que foi os primeiros lugares onde, de fato, Carreta Furacão surgiu. E isso leva o cara a fazer uma montagem com Strokes, tocando um tecnobrega louco, no Carreta Furacão, que faz com que Carreta Furacão consiga ultrapassar os sites de humor e entrar no Facebook. Cara, a gente vive basicamente um CD do Kraftwerk. Basicamente isso. Nós, na nossa geração, a gente ouvia uma notícia na Globo, um jornal nacional, e se a gente não fosse muito questionador, a gente simplesmente ouvia aquilo ali e foda-se. Exatamente. Se a gente fosse muito questionador, a gente ia acabar pensando, pô, mas será que é assim? Será que não é assim? Aí muitos de nós fomos fazer humanas e buscar na faculdade um jeito de questionar, de ver se é isso mesmo, de estudar a história do nosso país. Hoje em dia, cara, o jovem ele não vê mais uma notícia na Globo. Ele vê uma notícia num portal na internet, ele vê essa mesma notícia sendo analisada depois por um diário do centro do mundo e por um Instituto Mises, tá ligado? Aham. E ele tem versões completamente voltadas
a esquerda socialista, trotskista-leninista, trotskista-stalinista, leninista-marxista, e do outro lado ele tem uma interpretação neoliberal, pseudo-libertária do outro lado, e ele tem como, de fato, buscar fontes dentro da internet que, se não são completamente confiáveis, em última instância nenhuma fonte porque toda fonte é perpassada por ideologia, eu não vou entrar nisso aqui, eu vou simplesmente pedir ajuda para um colega meu. Ideology is the means to an end to perceive reality. Ok? E aí, agora que a gente já fez Slavoj Žižek, senhor. Nosso querido amigo Slavoj Žižek. Mas assim, o cara hoje em dia, ele tem como ver a mesma notícia num portal, ver um comentário de direita sobre essa notícia, ver um comentário de centro sobre essa notícia, ver um comentário de esquerda sobre essa notícia, discutir isso num fórum, procurar uma comunidade no Facebook, levar a notícia, ver o que a galera fala e tal. Então assim, como isso é melhor do que um jornal, velho? E o cara pode ler isso e correr atrás das fontes, o cara pode ler isso e pode se educar, mesmo que seja numa Wikipedia da vida, e não é nem mesmo que seja, cara, porque hoje em dia a Wikipedia é um negócio muito sério, velho. Sim, é um negócio muito louco, inclusive. Sacou? Então, tipo assim, o cara tem como, ele vê uma notícia e fala assim, eu não sei o que significa esse conceito, cara. Se ele quer, cara, ele está a um Google away muito de rápido, saber isso, de cara. Saber na hora, de saber exatamente na hora. Então a gente tem nesse momento atual uma coisa que transcende simplesmente a linguagem da comunicação e as mídias pelas quais elas acontecem, e a gente tem um lance que junta isso tudo e coloca dentro de uma coisa maior. É aquela matrióshka russa ao contrário. A gente, né, começou pela pequenininha e tá botando uma maior por cima sempre. Então a gente tá nesse momento em que a gente tinha uma coisinha montadinha ali, e a gente pegou e juntou isso tudo e colocou dentro de um receptáculo maior que contém isso tudo e cujas bordas e fronteiras a gente não conhece plenamente, a gente tem uma breve noção. Mas ao mesmo tempo, o que a gente vive agora comparado com o que a gente vivia, e 20 anos, parando pra pensar, não é tanta coisa assim, mas, isso agora comparado com 20 anos atrás, você tá louco? Olha o que a gente tá fazendo agora, sacou? Nós estamos gravando uma ligação pelo Skype. E assim, a gente meio que mora na mesma cidade e nem 20, mas tipo 15, 10 anos atrás, tinha que colar um na casa do outro pra trocar essa ideia, sacou? Sim, e cara, eu ainda te falo outra coisa, cara. Não é só a questão de gravar e colar na casa do outro pra colar essa ideia, cara. A questão não é a gente tá gravando essa ligação que tá sendo feito em um protocolo completamente independente da DNS das nossas duas conexões. Exato. O que é meio assustador, inclusive. Sim. Pra nós que somos do primórdios da internet, cara, a gente, tipo assim, existem certos protocolos, existem certas coisas hoje. Cara, upar um arquivo numa BBS era um trabalho hercúleo que necessitava de você saber programação e que durava uma noite inteira, cara. Sim. Hoje em dia, depois de muito tempo, passaram a ter os servidores de FTP que necessitava que você soubesse o mínimo de FTP, tivesse um servidor instalado e soubesse operá-lo. Hoje em dia, cara, qualquer deposit files da vida, eu viro pra um brother meu e falo assim, toma o bruto aqui de 3,5 GB. Sim, e isso é curioso também pelo fato de que a nossa... Cara, o HD do meu primeiro computador tinha menos de 100k, velho. Pois é, exatamente, era cartãozinho de 64... cartucheiro, caralho. Você vai ter um HD, aí você pensa, nossa, não, mas o HD é só mais seguro do que a cartucheira, e ele ainda é pequeno. Porra, eu lembro claramente de quando eu perdi um HD de 2 GB e, tipo, meu mundo caiu muito, assim, foi péssimo. Sim, cara. Ele deu bad block no setor 0 dele, ele não botava e... Putz. E um brother meu conseguiu, tipo, acessar as pastas dele, porque ele já não tinha setor de boot, mas conseguiu acessar ele ali de uma forma. Só um detalhe, tinha que setar ele fisicamente pra slave pra conseguir fazer isso. Exatamente. Porque ninguém que não fosse milionário ou técnico de informática tinha mais de um HD. Exatamente. Inclusive você vendia um HD pra comprar um outro maior quando você ia vender. Exatamente. Comprar. E a gente pensa em SATA, mas era assim, pra você ter um HD realmente versátil que aguenta o trampo, era SCSI. E era o que havia, né, meu Deus. Sim, cara, eu lembro que a primeira vez que eu tive que salvar um HD de um brother, cara, eu comprei uma revista
revista pra aprender como manualmente setar um HD pra slave, cara. Olha pra você ver. Isso, cara, pior que eu fiz isso também. Eu comprei uma revista pra aprender a mexer com HTML. É, tipo isso, velho. Então, cara, é um negócio muito louco. A gente vive... Não, e o que eu tava te falando, cara, é tipo assim, não é só a gente tá gravando essa ligação. Essa ligação gravada, ela vira um programa que tem uma audiência muito maior do que a esmagadora maioria dos programas de rádio do Brasil. Sim. Se você pega os números do decreto, e assim, a gente não tá falando isso pra tirar onda, não, gente. É tipo assim, é uma coisa que é um absurdo. É, mas pra todos os efeitos, Daniel, na hora que você for editar, coloca turn down for what? Não, cara, mas você pegar, tipo assim, o número de downloads do decreto, se a gente pensar o que é audiência de podcast, cara, hoje em dia, a nossa ligação editada de dois brothers tem mais audiência do que 99% dos programas das rádios do Brasil inteira. Eu não sei se eu iria tão longe, tem umas rádios muito grandes por aí. Não, eu tô falando assim, beleza, você tira, tipo, Jovem Pan da vida, cara, mesmo uma 98 FM num horário de pico... Não. Hoje em dia é muito baixo, cara. Você já viu os números, cara? Não, eu nunca vi os números. Se você visse. É aquela coisa, se você visse, você ficaria enojado. Mas o grande lance é isso, é que inclusive permitiu, que é uma teoria do Edgar Morin, acredito que seja a pronúncia mais próxima do correto, que é a questão da celebridade. Então, assim, a gente viveu uma época que as celebridades vinham da TV, né? Algumas vezes rádio, muito raramente, pelo fato de ser uma coisa de áudio, né? Não depender da imagem. Mas a TV juntou isso tudo, porque a TV juntou o teatro, juntou o cinema, juntou essas coisas todas, que é voz e imagem, e a nossa percepção de celebridade passava sempre pela TV. E hoje, com a internet, já mudou isso completamente. Hoje em dia, dá inclusive para ser nos dois lugares, né? Nos três lugares. Então, assim, sim, e as pessoas, agora... os nichos são muito distintos. Então, assim, o pessoal... Sim, e muitas vezes eles não se cruzam, cara. Eu acho isso super engraçado, que, por exemplo, assim, eu e você somos pessoas da internet. Nós moramos na internet. Uhum. Nós começamos a habitar esse lugar maravilhoso desde da sua criação. Nós somos vovôs, nós somos guardiões da internet. Custódios, eu ousaria dizer, da internet. Justo. Só que, por exemplo, assim, minha mulher, a Nayara, cara, a Nayara não é uma pessoa de internet. Então, assim, a Nayara não conhece a grande maioria das pessoas que pra nós é um absurdo não conhecer. Sim, exatamente. E isso porque já tem toda uma galera mais nova que já nasceu com isso imbuído, já nasceu com isso... Sim, só que essa galera mais nova, às vezes você vira pra ela e fala assim, Castanhari, porra, o Castanho, o nariz, não sei o que, conheço demais. Aí você vira pra ela e fala assim, Suzana Vieira, um menino de 12 anos vai virar e falar assim, desculpa, quem? Exatamente. A gente tá exatamente no ponto onde a gente... Em que a gente conhece os dois. Consegue olhar pros dois lados e ver... Sacou? Agora, a verdade é que ainda a gente tá fazendo podcast também pro nosso público, que é um público que é gente da internet. Exatamente. 90% da população brasileira não tem a menor ideia do que é um podcast, quem é o Castanhari e tem conhecimento profundo de Suzana Vieira. Exatamente. Então é um negócio muito curioso por causa desse lance de você ter uma nova noção do que é uma personalidade pública, né? Do que é... Eu detesto usar a palavra celebridade, porque eu não acho nem que seria o caso, mas mudou inclusive a natureza, porque antes era assim, a pessoa pública, ela era o que o canal dizia que era, e poucas vezes a gente soube de coisas da vida pessoal dessas pessoas, ou só realmente o que era necessário. E hoje em dia é o contrário, né? A celebridade na internet, a gente pouco sabe de algo que não seja pessoal, né? Exatamente. Mudou bastante essa natureza do subjetivo. Então é por isso que acontece esse fenômeno de ter coisas que não se cruzam, porque é uma coisa que ficou configurada em células, vamos dizer assim. Então você tem gente aí no Twitter que tem 75, 100 mil seguidores, eu nunca nem ouvi falar. Então é todo um público para uma coisa que, beleza, se eu quiser ir atrás, eu chego lá. Mas se eu não quiser ir atrás, tanto faz, entendeu? Dentro da célula de coisas que eu consumo e das células de coisas que eu produzo, existem portas de saída e de acesso para outras células, ou eu posso simplesmente ficar por dentro dessa parada e posso expandir ela aos poucos também. Então,
existe uma gama muito maior de experiências midiáticas e sensoriais hoje em dia, né? Você tá falando o negócio da realidade virtual, que é uma coisa que a gente já viu meio que surgir algumas vezes, pelo fato da gente ser velho e fudido. Uhum. Mas que hoje a galera tá botando uma fé, que hoje a gente vê o pessoal que já conhece muito mais tecnologia do que a gente, e tem muito mais contato e proximidade com as coisas de agora, e esse pessoal vendo o negócio e falando, não, agora eu botei uma fé, porque eu sei como, eu não vivi como era antes, mas eu sei como era antes. Então, isso que tá rolando agora, eu boto uma fé. Então, você já vê que já deu um salto e que foi uma ideia que foi reciclada. E isso é uma coisa que acontece muito. Não, e assim, você me desculpa, uma ideia que vem sendo reciclada desde os escritores do século XIX, desde Júlio Verne e depois desde Flash Gordon, né, cara? Exatamente. Então a gente vive uma época hoje que eu acho que, de uma forma generalizada, é claro que vão haver exceções à regra, que existe dessa forma mesmo, mas enfim, a gente vive uma época em que assim, as culturas, agora que realmente o mundo está praticamente todo conectado nesse não lugar virtual. De pós-modernidade, ironia e memes, agora que está tudo conectado, então todo mundo passou um tempo colocando coisas na mesa. Ó, eu tenho isso aqui. E agora virou um baldão de Lego. Então a gente tá vivendo uma época de sampling mesmo, de coisa do sample. A gente pega coisa que já existe, junta com outra coisa que já existe e faz uma parada completamente nova. E aí, vez por outra, alguém realmente tem aquele lampejo e lança uma parada realmente nova. Mas em geral, tá rolando um sampling mesmo. Você pega uma ideia que às vezes foi pensada há 30 anos e não virou por falta de recurso em cima de uma coisa tecnológica, e você olha e fala, porra, eu tenho o triplo dessa tecnologia aqui hoje, então eu vou tentar de novo. Aí você pega aquilo e tenta de novo. Então a gente está vivendo uma época de sampling muito interessante, assim, porque a inovação, ela não tem uma... A origem, né, a inovação, ela não vem da origem da parada mesmo, não é uma coisa necessariamente original, mas como que você lida com as coisas que já estão ou já estavam. Então é um momento muito curioso. Uma coisa assim que meio que me deixa assim pensando, cara. A TV, tipo assim, você tem a TV a cabo, você tem a TV aberta. A relação das duas com a internet é muito diferente. Até porque a relação das duas com a sua própria fatia de mercado é muito diferente. A TV a cabo, ela tem uma noção muito melhor do que ela pode, do que ela quer e do que ela consegue chegar. Eu vou tomar um exemplo aqui, cara, tipo, a final da NBA na ESPN nunca, no Brasil, jamais chega perto de dar a audiência de sequer um episódio mediano de um Vai Que Cola. Sim. O Vai Que Cola, que deu a maior audiência da TV a cabo inteira no ano passado, a audiência dele é análoga a de um episódio ruim de uma novela da Record. São essas exatas proporções, embora não sejam exatas do ponto de vista estrito, mas é isso, tá. São essas. Então assim, a TV a cabo, ela sabe muito bem o lugar dela, ela sabe o que vai fazer, e eu acho que ela já aprendeu muito melhor que mídias sociais, Twitter, Instagram, ou FaceTime, qualquer coisa, é um aliado dela. Não é um inimigo. Então eu acho que a TV a cabo, ela lida muito melhor com a internet enquanto multiplataforma, até porque ela se insere na internet como multiplataforma. Você vê, o Esporte Interativo tem o seu canal de streaming, a ESPN tem o Watch ESPN, que você pode ir lá e pegar as coisas, o Sport TV tem, sabe? Então, tipo assim, eu acho que elas lidam melhor com isso. Você vê a interatividade muito diferente, os próprios caras são figuraças que estão sempre falando merda e interagindo diretamente com as pessoas, falem bem ou falem mal, sacou? Cara, levou 10 ou 12 anos pra uma Globo usar a palavra Facebook, usar a palavra ou Twitter, né, cara? Então, assim, é isso que eu queria que você conversasse comigo, cara. Eu queria que você me falasse da tua percepção das grandes TVs abertas em relação ao fenômeno, sacou? Porque não são todas que são da mesma forma, não. É muito diferente o que a Globo faz, o que a Bandeirantes faz e o que o SBT faz, por exemplo. Sim. Eu acho que pelo fato da Globo sempre ter sido a maior, né, assim, eu imagino que em algum momento a TV Excelsior fosse a maior, mas dentro do que a gente entende por TV aberta agora, a Globo sempre foi maior, então sempre teve uma coisa de inovação, a Globo sempre inovou, ela sempre teve aquela coisa de estar ali
beleza, tá rolando uma plataforma nossa, mas eles sempre tiveram uma postura, então a gente vai fazer a nossa, igualzinha essa aí, e vai ser essa plataforma da Globo, tipo assim, vai ter a nossa marca. A Globo criou uma relação de apego e codependência à própria marca desde muito cedo. E é muito diferente do que... Uma reação que eu ouso dizer tão megalomaníaca quanto as aberturas e a personalidade de Hans Donner. Eu só quero pontuar isso. Exatamente por aí. E ao mesmo tempo a gente tem outras emissoras que não são necessariamente pequenas, mas que são emissoras abertas que, né, lidam aí com cifras e números que são proporcionalmente muito maiores do que os da TV a cabo. Então, a gente tem outros canais que não têm essa dependência, esse apego tão forte em relação à própria marca e reconhecem exatamente isso que você falou, reconhecem as novas plataformas transmídia, né? Porque não é uma coisa só de uma ou de outra, mas assim, reconhece esse novo terreno de ação como um aliado e fala, não, foda-se, a gente vai usar o que tá rolando no Twitter, então nós vamos usar o Twitter, entendeu? Nós não vamos inventar a nossa própria rede social de 140 caracteres com a nossa marca, porque pra quê? A gente não tem grana pra isso, a gente não vai gastar dinheiro com isso, vai gastar dinheiro na porra da programação, porque a audiência é o que conta, porque é aí que o pessoal vem anunciar. Então, a Globo tem essa postura meio infantil, meio megalomaníaca e levou muito... Tanto que no Twitter o pessoal ficou comentando brutalmente, caralho, momento histórico, a Globo falou Facebook, apareceu o passarinho do Twitter, e aí já tinha tipo o íconezinho do Twitter nos trending topics, você metia uma hashtag do programa lá e aparecia o emojizinho do programa, então assim, uma parada que ninguém imaginava, porque todo mundo via a Globo como assim, é o tiozão esquisitão com pinta de inventor, de vez em quando passa rodando numa bicicleta montada como se fosse um batimóvel, e você olha pra aquilo e fala, pô, legal e tal, mas cara, que doideira, pra que isso? Então, a gente tem essa relação diferenciada dos outros canais, que os outros canais sabem, tipo assim, não, beleza, a gente não tem essa pica toda pra investir nisso, e mesmo assim, pra quê? O pessoal já fez. Então, a SBT lida muito melhor com a internet, a Band lida muito melhor com a internet, a Record lida muito melhor com a internet do que a Globo nesse sentido, de que eles não tentam copiar o que... eles não tentam copiar aquilo que está acontecendo que, teoricamente, roubaria um pedaço do mercado. Não, a gente adapta e aumenta o nosso mercado de imediato. Então, fica aí essa reflexão, né? Eu nunca sei como finalizar. A verdade, cara, é que a internet... Não só a internet, cara, tipo assim, todas as plataformas multimídia e transmídia que a internet proporciona à existência. Porque tem várias coisas que... As coisas não existem só na internet, as coisas passam a existir na internet também, e a própria facilidade de transmissão da internet é que torna a coisa tão prática. Porque hoje em dia, se for pensar, cara, tipo, nada disso aconteceria se a telefonia móvel não tivesse chegado no ponto em que ela chegou. Sim. Se o celular de hoje em dia não pudesse ser facilmente também ele uma televisão, não serviria de nada o Twitch.tv transmitir campeonato dos joguinhos mais bizarros do mundo se eu tivesse que parar em casa e sentar na frente de um desktop pra ver. Exatamente. Sacou? Então, tipo assim, a gente tem que pensar que, tipo, muitas vezes a gente fala assim, a internet vem evoluindo de uma forma absurda, mas a gente esquece que a internet evolui junto com os meios que proporcionam e propiciam o acesso à internet. Sim, é uma evolução de software e de hardware. Porque, por exemplo, assim, se não houvesse uma evolução em par e passo da telefonia celular como um todo, da miniaturização dos chips como um todo, nada disso seria possível, cara. Porque, tipo assim, por que eu vejo mais Twitch TV ou eu vejo mais YouTube do que eu vejo televisão? Porque eu literalmente tô com a porra do meu celular o dia inteiro, a noite inteira na minha mão. É verdade. E ele é uma plataforma multifuncional que me permite ver um vídeo no Twitch TV, conversar com um brother meu no WhatsApp, ver meus e-mails de serviço, sabe? E de quebra mandar uma mensagem, de quebra rir de um meme numa comunidade do Facebook, tá ligado? Mandar uns nudes. Sabe, ao mesmo tempo que eu tô mandando uns nudes... Pra mim, agora... Sim, claro, por favor. Tá chegando.
Ao mesmo tempo que eu tô mandando uns nudes pro Mordente no Snapchat, eu também tô curtindo Fofão Comunista no Facebook, sacou? E vendo um campeonato de Tibia no Twitch TV. Pois é, e isso é foda, porque a gente acaba suando como caretões velhacos do caralho, mas é o clichê. E tudo isso na palma da minha mão. Sim, assim, mas as pessoas acham que a gente é careta porque elas não viram os nudes, Mordente. Exatamente. Porque aí elas vão fazer caretas. Você ouviu? Decrépitos. De volta na próxima semana. Cara, aí pra saída nós vamos fazer o seguinte. Ah. E nós vamos dar um silêncio assim e vai voltar de uma música, tá ligado? E aí eu vou falar uma frase que tem a ver com a internet e aí nós vamos rir muito, beleza? Beleza. Então vai. Conta na sua cabeça de 3, 2, 1 e eu vou entrar falando da frase da internet, beleza? 3, 2, 1. E aí, Mordente, você viu aquela nova da internet? Qual? Soca no meu cu. Eu acho que essa é a solução perfeita pra terminar o episódio, cara. Sim. Eu acho que tá bom. O Daniel na edição põe a gente falando o que vai acontecer e no final tem só um palavrão gratuito e acaba, cara. Sim. E será que vale a pena mandar um? E até a próxima. Bem, esse foi mais um Decretos e até semana que vem com muita mais alegria, diversão, socialismo, diversão. Será que a gente inventa uma história pro Daniel não estar aqui também? Tipo, a gente inventa que ele tá de férias na França, alguma coisa assim. Ah, não, cara, eu acho que as pessoas ficam mais conduídas se a gente falar a verdade, cara. O Daniel teve um pequeno problema de família que ele teve que resolver, mas ainda assim, numa situação complicada e tal, pessoal difícil, ele ainda vai editar esse episódio pra gente, cara. Então, assim, todo mundo manda uma mention pro Daniel no Twitter, falando, você é um herói, cara, porque ele é um herói, cara. Ele é um herói. Porque a gente te ama demais e a gente te deseja todo o melhor e a gente está torcendo muito pra você e para os seus. Exatamente. Dedinhos cruzados aqui. #paz. Sim.